Meu nome é Natana Ferrari e eu sou a criadora deste canal, o Ponto Newtoniana. E no vídeo de hoje nós resolveremos a questão 14 da primeira prova da USP de 2020, de Física 1 para Engenharia. Mas antes da gente começar, eu queria pedir para você, se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, é muito importante para mim. Ativa também o sininho de notificações para que o YouTube possa te avisar quando tiver novos vídeos. E claro, deixe seu comentário aqui embaixo falando o que você achou desse vídeo. Tá bom? Vamos começar? Vamos começar lendo o exercício, fazendo sempre uma leitura bem atenta para colher todos os dados necessários para esse exercício, tá? É muito importante essa leitura ativa e com muita atenção. Então vamos lá. A questão 14 fala: um bloco de massa M1 igual a 3 kg é colocado sobre um bloco de massa M2 igual a 4 kg, que encontra-se em repouso. Admitindo-se que os coeficientes de atrito estático e cinético entre os blocos, então esses coeficientes são para o atrito entre os blocos, são o Mi estático é 0,1 e o Mi cinético 0,4, respectivamente. E os coeficientes de atrito estático e cinético entre o bloco M2 e o chão, então você vê que quem está em contato com o chão é o bloco M2. Então, o atrito entre o bloco e o chão, então os coeficientes são: o coeficiente estático é 0,2 e o coeficiente cinético 0,1, respectivamente. E aí ele pergunta o máximo valor de F, então ele quer saber qual é o máximo valor, qual é a máxima força que eu posso aplicar ali em newtons, que pode ser aplicada ao corpo de massa M1 para que o sistema permaneça em repouso. Então essa é uma informação muito importante. Ele quer que o sistema ele continue em repouso. Então ele quer saber, olha, qual que deve ser essa força máxima que eu vou aplicar aí para que esse sistema ele fique em repouso. Então é isso que ele está perguntando aí. Essa é uma força que está na horizontal, por isso que ele coloca Fi, o I ali vem é um vetor unitário ali para representar o eixo na horizontal. Então, ele está perguntando qual deve ser essa máxima força. Eu coloquei algumas informações aqui, os dados do exercício, que ele dá M1, dá o coeficiente de atrito estático e cinético entre os blocos, depois a massa M2 e o coeficiente de atrito entre o bloco M2 e o solo, o coeficiente de atrito estático e o coeficiente de atrito cinético. E aí o que ele pede para a gente é F máximo, para que o sistema fique em repouso. Então, uma coisa que você tem que ter na sua cabeça já é que repouso eleva a gente a pensar em aceleração zero, ok? Então, ali o sistema todo vai ficar parado, ok? Outra coisa muito importante que você tem que lembrar é que aqui a gente vai trabalhar com o sistema todo em repouso. Então, se o sistema todo está em repouso, o que a gente pode entender disso? Olha, que os atritos que vão ter ali vão ser atritos que a gente vai trabalhar, atrito estático. Então, são esses caras aqui que a gente vai trabalhar, porque a gente está falando de um sistema em repouso. Então, o atrito ali é estático. É muito importante que você já tenha em mente isso também, sempre que falar repouso, tem atrito estático. Tá bom? Óbvio que se tiver algum movimento aí, que a gente vai ver na próxima questão, a próxima questão é bem legal também, é uma continuação dessa, porém ali vai haver um movimentozinho e a gente precisa ficar ligado nisso. Nessa não, o sistema todo está em repouso, então o que a gente vai usar é todos os atritos, tanto o atrito entre os blocos, tanto o atrito entre o M2 e o chão, como sendo estático. Vamos lá? Vamos fazer o diagrama de corpo livre. Eu gosto sempre de começar exercício de dinâmica olhando para o diagrama de corpo livre. Então, a gente vai fazer o diagrama de corpo livre para o M1 e para o M2, ok? É importante que você olhe para essa figura aí. Olha para essa figura, a gente tem contato de M1 com M2. É muito importante isso, porque tem algumas forças que não são... às vezes a gente não está acostumado a pegar essas forças, a imaginar... a visualizar essas forças, ok? Então, vamos lá. Então, a gente vai fazer o diagrama de corpo livre aqui num primeiro momento para o M1. Vou desenhar o M1 aqui. E o que a gente tem? Olha, forças que a gente consegue visualizar facilmente.
A força F que está atuando, né, está em contato com o M1, então ela está aqui, ok? Então essa aqui é a minha força F. Olha, esse bloquinho ele tem massa, então ele tem peso, concorda? Então ele tem força-peso, tá? O força-peso é bem fácil de ver também. Uma outra força, olha, ele tem contato, né? Ele tá ali em contato com M2. Olha, se ele tem contato, ele tem normal. Então aqui a gente tem a normal do corpo 1. Então eu vou chamar de N1. E que mais que ele tem? Olha, ele tem atrito entre os blocos. E a gente já viu que vai ser um atrito estático, ok? Olha só, se eu estou empurrando o meu bloquinho para a direita, a tendência de movimento dele é para a direita. O atrito ele sempre é contrário à tendência de movimento. Então, se o F está para a direita, certo? E se a tendência do movimento é para a direita, o nosso atrito estático vai estar para a esquerda. Então, eu gosto de representar ele, vou até representar de amarelinho. Eu gosto sempre de representar o atrito aqui, embaixo. Vai ser um atrito estático de 1. Eu gosto de ele, né, como se ele fosse uma força de contato ali entre os dois blocos. Então, essas são as forças que estão agindo aí no M1, certo? E aí, agora, vamos colocar elas em eixo? Vamos separar ela em eixo? Então, a gente vai colocar o eixo Y. E aí, a gente viu que elas estão em repouso, né? Que o sistema está em repouso. Então, essas forças estão em equilíbrio. Então, eu posso dizer aqui que N1 é igual a P1. Olha, e eu sei quem é P1. P1 é M1. Opa, faltou um aqui. É M1 vezes a gravidade. Vamos guardar esse cara aqui, que isso aqui é importante. Poderia já calcular, fazer 3 vezes 9,81? Poderia, mas por enquanto eu vou deixar aqui como normal N1 sendo M1G, ok? Agora, eu vou pôr de verde aqui, para ficar mais visível. Agora, a gente vai trabalhar com o eixo X, que também está em equilíbrio, tá? Não tem movimento nem no eixo Y, nem no eixo X. O sistema está em repouso. Então, aqui a gente pode dizer que F vai ser igual ao φ estático de 1. Então, aqui, quem que é esse φ? Olha, a gente sabe que atrito é o coeficiente vezes a normal aqui de N1. Então, esse F vai ser igual ao quê? Esse F vai ser igual ao μ estático, 1, e N1. Quem que é N1? Ah, N1 a gente achou aqui em cima já, que é M1 vezes G. Aqui a gente vai calcular já. Quem que é o μ estático de 1, né? Que é o atrito ali, coeficiente de atrito entre os blocos. Ele deu como sendo 0,5. Então, é isso que a gente vai usar. Então, aqui vai ficar 0,5 vezes a massa, que é 3, vezes 9,81. Aí, aqui a gente tem um F de, vamos fazer aqui a conta, 0,5 vezes 3 vezes 9,81. Isso aqui dá 14,72 newtons, ok? Aí você vai falar assim, Natana, conseguimos achar, já achamos o F, que é o que ele queria, mas ele quer saber o F máximo. Então, se ele quer saber o F máximo, a gente precisa analisar o outro bloco para ver se o outro bloco não tem nenhuma influência sobre essa força. Se ele não tiver nenhuma influência, ok, a gente segue, essa é a força máxima. Mas a gente precisa analisar, porque é um sistema, tá? Então, o sistema, normalmente, os corpos, eles têm uma interação entre eles ali. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso. Então, o próximo passo é a gente analisar as forças que estão agindo no M2. Bora lá fazer o diagrama de corpo livre para M2. E aqui no M2 é muito legal, porque vão aparecer algumas forças que talvez você não veja de cara, mas precisa já ir se acostumando com esses pares de ação e reação quando tem contato entre corpos. O que a gente tem? Vamos olhar para o M2. Olha, Natana, o M2 tem massa. Se o M2 tem massa, ele tem peso. Se ele tem peso, ele tem aqui essa força-peso. Então, P2. Vou trazer ele um pouquinho mais para cá para poder... Opa.
Olha, Natana, uma coisa também que é bem clara para mim é que o M2 está em contato com o solo. Se o M2 está em contato com o solo, ele tem uma força de atrito. A tendência do movimento é para a direita, então o atrito estático, né, que a gente já viu que esse sistema está em repouso, então a gente vai usar o atrito estático. O atrito estático vai estar para a esquerda. Perfeito, então esse aqui vai ser o FAT 2, né? FAT estático 2, certo? Então, aqui a gente já tem o FAT estático. Porém, a gente tem umas outras forças que estão agindo aí. Ah, Natana, é o Fzão? Não, o Fzão não age em M2. Por quê? Porque ele não tem contato com o M2. A força F, ela só vai entrar no diagrama de corpo livre no bloco que ela tem contato. Porém, existem outras forças que vão agir aí. Olha, uma outra força que você consegue ver facilmente, tá vendo o contato entre o bloco e o chão. Então, tem normal, tem N2. Olha, tem um N2 aqui. Perfeito. Outras duas forças são pares de ação e reação entre o contato, né, desses dois blocos. Né? A gente viu a interação entre esses dois blocos. A interação, né, entre esses dois blocos. Olha, um par ação e reação é que essa normal N1, ela vem do contato entre o M2 com o M2. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem uma reação dessa N1. Então, a reação de N1, né, ela age no corpo M2. Uma outra força que tem ali de interação entre esses dois corpos é o quê? É essa força aqui, de atrito aqui. Existe um atrito estático ali entre esses dois blocos. Então, o que a gente pode colocar? A reação. Veja que essa força de atrito, ela é para a esquerda. Então, ela vai agir como um par reação na direita. Então, aqui a gente tem mais FAT estático 1. Ok? Perfeito? Feito isso, a gente vai igualar aqui as forças que estão aqui. Então, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez, eixo Y e eixo X, ok? Como todos o sistema está em repouso, há um equilíbrio dessas forças, ok? Então, eixo Y, o que a gente tem no eixo Y? Então, veja só, normal de 1 e peso tem o mesmo sentido, e N2 tem sentido contrário. Normalmente a gente adota esse eixo aqui, né? Y positivo para cima, X positivo para a direita. Então, nesse caso, a gente pode escrever que N2 vai ser igual a N1 mais P2, certo? E quem que vai ser N2? Olha, o N1 a gente já achou lá em cima. Olha, se você olhar, o N1 é M1 vezes a gravidade. Ok, perfeito. M1 vezes a gravidade. Mais o P2. Quem é P2? M2 vezes a gravidade. Aqui eu posso colocar a gravidade em evidência e fico com o somatório de M1 mais M2 vezes a gravidade. Natana, precisa fazer isso? Colocar em evidência? Não, mas a gente vai deixar ele mais bonitinho assim, ok? Vamos guardar esse aí, essa informação do eixo Y, vamos para o eixo X. Chegando no eixo X, o que a gente tem aqui? Olha, no eixo X a gente tem que temos o atrito estático de 1 apontando para a direita e o atrito estático de 2 apontando para a esquerda. E como a gente tem um equilíbrio ali, a gente pode dizer que o FAT estático de 2 é igual ao FAT estático de 1. Concorda comigo? Perfeito, né? Tá aqui, é isso que está dizendo. O que vai ser o FAT estático de 2? Quem vai ser esse cara daqui? Olha, veja que atrito, né, é sempre o Mi, e nesse caso é um atrito estático, então é o Mi estático de 2 vezes a normal de 2. E isso aqui vai ser igual ao FAT estático, né, de 1. Só que quem que é o FAT estático de 1? Hora que você volta aqui, vou até pegar uma outra cor, hora que você volta aqui para analisar, você vê que o FAT estático de 1, quando a gente fez o diagrama de corpo livre, ele é igual
esse Fzão que a gente está procurando, esse Fzão máximo. Então, veja só, esse cara daqui, a gente pode substituir por Fzão, porque daí a gente analisa o valor de Fzão para este caso, para o diagrama de corpo livre de M2. Natana, e se ele for igual a 14? Perfeito, então essa vai ser a força máxima. Ah, Natana, mas e se ele for maior? Ah, se ele for maior, a gente quer uma força máxima que precisa satisfazer tanto o diagrama de corpo livre para o M1 e para o M2, então a gente sempre pega a força menor. Então é isso que a gente vai analisar aqui. Vamos lá. Quem que é o Mi estático de 2? Olha, o Mi estático de 2 ele deu, eu circulei até aqui, porque a gente vai trabalhar com estático nesse exercício, já que o sistema todo está em repouso, foi isso que o exercício disse. Então, ele é 0,2, então aqui vai ser 0,2 vezes a normal de 2. Então, quem que é a normal de 2? A gente achou, tá aqui, é M1 mais M2 vezes a gravidade. Quem que é M1? É 3. Quem que é M2? 4 vezes a gravidade, 9,81. Isso vai ser igual à força F, que é que a gente está analisando. Perfeito, vamos fazer essa conta aqui. A hora que você faz essa conta, a soma das massas dá 7 vezes 9,81 vezes 0,2. Quando você faz, você tem que F é igual a 13,73 newtons. Natana, qual F eu uso? Eu achei um F de 13,73 e achei um F de 14,72. Para satisfazer as duas equações, você precisa do menor valor, porque se você coloca um valor maior, olha, veja só, se você diz que a força máxima é 14,72, esse cara daqui, ele entra em movimento. A partir do momento, por quê? Porque ela é uma força maior do que ele suporta para ficar em repouso. Então, neste caso, você precisa pegar a força menor. Você precisa ter em mente isso, que quando você encontra... Por isso que a gente fez o diagrama de corpo livre para o M1 e para o M2, para ver se existia alguma condição para que ou o M1 ou o M2 entrassem em movimento. E não é isso que a gente quer um sistema em repouso. Então, para satisfazer os dois, a gente pega a menor força. É essa força máxima que se pode aplicar no corpo M1 para que ambos os corpos, né, o sistema, o corpo M1 e o M2, permaneçam em repouso. Então, repetindo, se você escolhe a força de 14, o corpo M2, ele tende a entrar em movimento, porque ele só suporta até 13,73 newton para ficar o quê? Em repouso. Então, a gente diz aqui que a resposta para essa questão é F máximo igual ao quê? A 13,73 newton. Essa é a força máxima que se pode aplicar nesse sistema aqui da foto, né, de M1 e M2, para que ambos os corpos permaneçam em repouso. Certo? Se ficou alguma dúvida, não hesite em deixar aqui nos comentários, tá bom? Eu espero que você tenha entendido, tenha gostado do vídeo. Deixa seu comentário aqui embaixo, seu like é muito importante e a gente se encontra no próximo vídeo, tá bom? Bons estudos, um beijo, tchau, tchau!